Estou escutando aqui. Nós estamos escutando a música do Antônio aí. Não, é por isso que eu vou fechar o microfone. É, isso que eu ia te falar. Ô, Alexandre Valente. Valente. Oi, já começou já, Pizio? Beleza. Vamos dar uma introdução aqui nessa live a respeito do curso de pós-graduação em automação e controle de processos. É uma live de explicação da estrutura básica do nosso curso para quem estiver na live tirar suas dúvidas. Bom, a gente vai começar aqui pela estrutura do curso. Eu sou o coordenador, professor Tarcísio Pizziulo, e primeiro a gente vai apresentar onde que fica a estrutura física que oferece esse curso. Fica na Universidade Federal de Viçosa, na cidade de Viçosa, em Minas Gerais. E aqui é uma vista superior, né? Uma vista aérea a gente chama de reta da UFV, é a Avenida Peter R. Hofs, PH Hofs, onde vamos dizer assim, a espinha dorsal da universidade. Então, a entrada da universidade, também chamada de Quatro Pilastras, fica nessa mediação. E, percorrendo essa reta, ao chegar a uma rotatória, aqui tem uma referência, tem a agência da Caixa Econômica Federal, vira à esquerda, uns 100 metros, aí nós estaremos aqui nesse prédio, onde está o DEL, que é o Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade, onde trabalham os professores e onde a gente tem a base, né, para esse curso à distância. Uma foto, né, frontal do nosso departamento de engenharia elétrica, onde está a porta, a secretaria, e, né, seguindo os corredores, tem os laboratórios e os gabinetes dos professores. Bom, o curso tem uma equipe formada por 7 professores, que são 6 doutores e 1 mestre. Eu sou o coordenador, estou na coordenação desse curso há 9 turmas, essa é a 10ª que nós estamos lançando, e nós temos os professores Alexandre, André, Daniel, Gerson, Mauro, que é o chefe do Departamento de Engenharia Elétrica atualmente, professor Rodolfo e eu, Tarcísio, como coordenador. Então, vamos dar uma explanada de formação de cada um para ter a estrutura aí. O professor Alexandre Santos Brandão, graduado em Engenharia Elétrica, mestre e doutor em Engenharia Elétrica, graduou-se na UFV e fez o mestrado e doutorado na UFS, Federal do Espírito Santo. Também tem experiência internacional com um pós-doutorado na República Tcheca, em Praga. Vamos ter aqui o professor André Luiz Carvalho Mendes. Ele fez a graduação em Engenharia Elétrica na UFV e mestrado em Engenharia Agrícola na UFV. E atualmente é o nosso engenheiro eletricista, né, do Departamento de Engenharia Elétrica. Temos o professor Daniel Keder Dourado Vila, graduado em Engenharia Elétrica na UFV, mestrado em Engenharia Agrícola na UFV e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente atuo como professor lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos ter o professor Gerson Ovidio Luiz Pedruzzi, a graduação, mestrado e doutorado, né, fez graduação em Engenharia Elétrica na UFV, mestrado em Engenharia Agrícola e doutorado em Engenharia Agrícola também na UFV,
ele atua, né, na área de supervisórios como empresa autônoma. Professor Mauro de Oliveira Prates, graduado em Engenharia Elétrica na UFV, mestre em Engenharia Agrícola na UFV e doutor em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora. É o nosso atual chefe do Departamento de Engenharia Elétrica. Professor Rodolfo Vilela Alves Neves, graduado em Engenharia Elétrica na UFV, mestre em Engenharia Elétrica e doutor em Engenharia Elétrica pela USP, sendo que fez um sanduíche na Dinamarca, Universidade de Aalborg. Atualmente professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFV também. Eu, Tarcísio de Assunção Pizziolo, me graduei na Federal de Juiz de Fora, fiz o curso de especialização em automação industrial, semelhante a esse que nós estamos propondo, né? À distância, só que eu fiz presencial na UFMG. Fiz mestrado em Engenharia Agrícola na UFV e doutorado em Engenharia Elétrica na UFMG. Tive uma experiência internacional na área da Espanha, na Universidade de Valladolid. E trabalhamos, né, com a secretária Sirene Imaculada de Freitas, que é a nossa secretária do Departamento de Engenharia Elétrica, que é a que faz o contato direto entre a coordenação, professores e os estudantes do curso. Bom, o curso ele propõe dois módulos, os quais nós subdividimos. Bom, nós vamos ter, aqui estamos com a data da última turma, e ainda a estrutura está da última turma. O Alexandre Valente. Alexandre saiu. Oi. É porque eu peguei da turma anterior. Posso trocar? Pode. Aqui? Aham. Vou Pode só tirar. parar de apresentar. Vou remover para você aqui. Eu vou remover? Tá. Aí eu vou chamar o outro aqui. Vocês desculpem que eu coloquei da turma anterior. No caso, você tem que parar de apresentar aí. Tá. Eu vou sair. Agora eu posso voltar, né? Pode voltar. Beleza. Aí eu vou apresentar, vou pegar, que eu peguei da turma anterior. Slide. Olha, onde está o slide aqui? Não é esse, não. Vou ter que... Não é apresentar? Meu computador. Isso, vai apresentar em slides. Aqui? Não. Mas lá não pegou, não. Quando eu coloquei aqui apresentar slide, esse aqui está o anterior. Esse aqui eu jogo no lixo, né? Excluir. E agora? Tem que buscar outro. Qualquer coisa, usa a apresentação antiga mesmo. Não. Está aqui. É que eu coloquei ela no lugar errado. Aqui, ó. Aí. Beleza. É porque era diferente nossa sequência. Demora um pouco que ela tem... Aí. Beleza. Aí, coloquei. Beleza. Aí é a mesma estrutura inicial. Os professores
porque o curso foi remodelado. Aí, as disciplinas. Então, nós temos agora 2 módulos que nós fizemos uma adaptação para ter um módulo bem ligado a controle e um módulo bem ligado à automação. Então, o módulo 1, nós vamos ter a disciplina Sistemas Digitais, e aqui está mostrada a carga horária com, né, somatório de cada módulo. Nós vamos ter a instrumentação eletrônica, esses aqui são os códigos das disciplinas no departamento. Nós vamos ter a disciplina de controladores lógicos programáveis, sistemas de automação agrícola e industrial e supervisão de processo agrícola e industrial. Então, essa parte ela está mais ligada a um sistema de automação, o qual, em cada disciplina, nós vamos ver à frente aí um inventário bem resumido, onde o professor trabalha com a parte de conceito teórico e exemplos aplicados, principalmente nas 3 últimas disciplinas, que é controladores lógicos programáveis, sistema de automação agrícola e industrial e supervisão de processos agrícolas e industriais. Esses 3 são bem aplicados, dando para o curso uma dinâmica bem melhor do que era, porque faz com que dê uma motivação ao estudante. Então, nós vamos ter essas 5 disciplinas nesse módulo. O módulo 2, que vai se iniciar com agricultura, aqui é o módulo 2, que vai se iniciar com agricultura e indústria 4.0, em sequência, introdução à engenharia de controle, automação, modelagem de sistemas dinâmicos, projeto de sistemas de controle, sistema inteligente. Veja que ela vai estar mais ligado às disciplinas de controle, sendo que nós temos a parte bem aplicada de projeto e sistemas inteligentes nessa área aí. Bom, aqui também estão as horas-aulas e a somatório, 165. A somatória anterior era 180 horas. Aqui nós temos 165. Temos também 2 disciplinas, que são 15 horas cada uma, que é exigência da UFV, que são os encontros e avaliações síncronas, onde ocorrem as avaliações que nós tratamos como presenciais, tem que ter, no mínimo, 50% das avaliações. Tá? À frente nós explicaremos detalhes. E uma que é a ambientação ao ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso PVANet Moodle, que é uma semana onde o diretor da SEAD atualmente, que é o professor Francisco, ele atua para dar, né, uma ambientação nesse ambiente, né, para que nós possamos trabalhar, que é nesse ambiente, nessa plataforma PVANet Moodle, que são colocadas as aulas, são colocadas todas as partes de vídeo, áudio, apostilas, são colocadas as avaliações e onde também nós recebemos as avaliações e também devolvemos todas corrigidas, né, para os estudantes verem o que eles podem melhorar. Então, aqui mais 30, somando essas 165 com 180, nós temos um curso de 375 horas aula. Bom, então, cada disciplina, ela vai ter, né, o seu conteúdo, e aqui nós vamos colocar rapidamente, sem muitos detalhes, o que seria uma ementa reduzida, simplificada. Então, sistemas digitais, as horas, né, são as horas que nós vimos naquela tabela anterior, onde tem-se a base da eletrônica digital. Para quê? Para que, juntamente com a instrumentação eletrônica, que tem um sistema de medições, sensores e atuadores, o estudante vá na próxima disciplina de controle lógico programáveis, que é o CLP, e desenvolva atividades bem práticas, como partida de motores e outros sequenciamento nessa disciplina,
Então, ele precisa de ter essa base de sistemas digitais, eletrônica e instrumentação eletrônica. Fechando depois, ele também vai ter estudos de casos, casos aplicados, casos reais, casos onde tem vídeos, tudo, em sistemas de automação agrícola e industrial. E fechando esse módulo 1, a disciplina de supervisão de processo agrícola e industrial, onde o professor Gerson Ovidio trabalha pela experiência prática dele ter uma empresa no mercado autônomo. Ele desenvolve supervisórios com o chamado sistema SCADA. É dado, né, toda a estrutura para que o estudante desenvolva esse sistema SCADA. Tem todos os ícones, né, e no final ele tem um supervisório de um processo onde ele possa, né, para frente desenvolver dentro da empresa ou na empresa dele, né, autônomo, como o próprio professor Gerson. Então, é uma disciplina muito interessante, muito prática, aplicada, onde o desenvolvimento desses supervisórios é muito, vamos dizer assim, deixa o aluno muito interessado. Bom, o módulo 2, a gente tem a Agricultura e Indústria 4.0, que é onde nós temos, né, a história e as novas tecnologias, né? Nós temos aí uma retrospectiva das revoluções, né, na tecnologia até a quarta revolução, e aí é dado, né, pelos professores Alexandre e Rodolfo, também, onde é explanada todo o conceito, né, e toda a teoria sobre o que é, né, a internet das coisas e outras aplicações. Também fecha com estudo de caso. A introdução à automação e controle de processo, eu leciono, é onde a gente faz uma revisão geral, desde a base matemática de sistemas lineares, passando por EDO, transformada de Laplace, tudo mais, equação de diferença. Para quê? Para que possa ser utilizada nas duas que vêm em sequência, que é a modelagem, que é pelo professor Mauro, onde trabalhamos aqui, né, com modelos de função de transferência e resposta de processos, onde nós precisamos de trabalhar no domínio da frequência, por isso tem a transformada de Laplace, e depois tem a aplicação na próxima disciplina, que eu leciono também, que é projeto de sistema de controle, que é onde fechamos com os controladores PID. Também temos aqui as teorias de controle clássico e moderno, e o objetivo final nas aplicações, tanto que a avaliação final é um controlador PID atuando em um processo, para finalizar o curso com a disciplina de sistemas inteligentes, que é rede de neurais e lógicas nebulosas, lógica fuse, onde também tem uma interconexão com essa disciplina, fazendo com o professor Daniel Keder uma aplicação, né, utilizando essas tecnologias aqui de rede neural e lógica fuse, comparando-se com o tradicional controlador PID. Então, nós temos essa estrutura do curso, onde essas disciplinas são bem aplicadas, bem claras, as disciplinas bem elaboradas em termos do material, onde, volto a dizer, nós temos na plataforma Moodle, teremos apostilas de todos esses conteúdos, também com materiais complementares que a gente coloca. Nós temos vídeos, né, dos professores, vídeos dos processos, né, que são estudados, dando condição total para que o especialista, né, o pós-graduado que termina o curso, tenha a condição de ser mesmo o especialista no nível o qual a UFV, né, sempre mantém em todos os seus cursos ministrados. Bom, o que é cobrado para que tenha
o certificado desse curso são as avaliações que, no mínimo, a gente divide em 2 avaliações, valendo 25% cada uma, que são online, e uma avaliação presencial no Google Meet, pela plataforma Google Meet, valendo 50%. Então, a gente coloca que é mínimo 2 avaliações de 25%, às vezes o professor quer dar mais de 2, mas é o mínimo de 2 de 25%. Só que uma avaliação presencial tem que ser, no mínimo, valendo 50%. Também exigência da UFV. As questões que os professores trabalham podem ser abertas, múltipla escolha, falso ou verdadeiro, ele que vai definir como será a avaliação. E, logicamente, todos terão os dias, né, para início e término. Essa questão da data, principalmente da entrega das avaliações, às vezes, né, são feitos pedidos de dilação de prazo, nós atendemos com justificativas, sendo que, como as disciplinas, entre elas, nós temos apenas uma semana, em média, de folga, vamos dizer assim, é onde a gente aplica, geralmente, essa avaliação final. Então, o que acontece? O estudante, ele tem que ter o norte, ele tem que ter, logicamente, né, os limites para a entrega dos trabalhos, porque a gente fica, senão atropela, né, a outra disciplina, né? No chat tem uma pergunta do Samuel Valente. Disciplinas com a mesma ementa feitas em uma graduação pode ser acreditadas? Não, de forma alguma, porque o enfoque, né, e a forma como é feita a cobrança, Samuel, é totalmente diferente. Não é da forma que nós tratamos na graduação. Então, não tem como ser acreditadas simplesmente porque na graduação fez, por exemplo, a minha área, que é controle, mas a forma que é cobrada é mais aplicada. Nós não entramos, né, naquela parte, por exemplo, né, se a sua graduação for engenharia elétrica, nós não entramos em projeto de controlador pelo método lugar das raízes, o resposta e frequência. Nós temos o PID aplicado, que é o que na indústria, né, a gente vê mais sendo utilizado. Mas, evidentemente, que esse material complementar, né, está à disposição. Bom, se acaso o aluno, em uma disciplina ou mais, for reprovado, ele tem o direito à realização de uma prova final, não é a avaliação final. A avaliação final é dentro da disciplina. Somou, fez, no mínimo, 60 pontos, está aprovado. Se ele não fizer 60, ele tem direito a uma prova final, desde que tenha feito, no mínimo, 30 pontos. Então, ele terá direito à realização de uma prova final. Quando? Ela será feita via PVA-NET Moodle, em data definida no cronograma. O cronograma está até disponível no site da SEAD. Ele já prevê a última semana após o término do curso. Então, após o término de todas as disciplinas, né? Após o término de todas as avaliações de todas as disciplinas. Aí sim, ele terá direito e poderá realizar essa prova final. Aí ele vai ter, para ser aprovado, fazer a média dos pontos que ele tinha, ou seja, no mínimo 30, mais o quanto ele tirar nessa prova final, dividir por 2, e tem que dar no mínimo 60. Só que tem que atentar para o tempo máximo, né, para a contabilização, que são 3 meses. Desculpa, 30 meses. São 2 anos e meio. Porque se passar desse período, já perde esse direito. Então, tem que fazer como? Eu perdi uma disciplina e venceu. Bom, você entra na próxima turma, quando for oferecida no calendário da outra turma, no cronograma, a disciplina que você foi reprovado, e aí tem os custos, né, bem claro, lá no contrato, né, com a FUNARP. Então, sobre a avaliação, fica bem claro aí
que tem, né, na verdade, as oportunidades aí para o aluno terminar o curso. Bom, a gente, né, tem aí, dentro dessa rápida apresentação, agradecer os interessados no trabalho aí. Estaremos sempre à disposição. As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail pós.automacão, né, automação sem cedilha e sem tio, @ufv.br. Se acaso o estudante tiver interesse, ele pode confeccionar junto ao registro escolar da UFV a carteira de estudante, né? Vai ter aí desconto, pagar meia e outras coisas. E, se acaso morar até em Viçosa, que nós já tivemos estudantes desse curso à distância, mas morando no município de Viçosa, poderá usar as dependências da UFV, biblioteca, refeitório e outras dependências que, com a carteira de estudante, ele tem acesso livre. Então, a gente tem esta proposta, né? É a primeira live que a gente vem apresentar para que a 10ª turma, né, que nós estamos propondo, venha a ser montada, e as inscrições a partir do dia 7 de julho, de 7 a 14 de julho de 2023. Se ocorrer mais alguma questão, o Rodolfo e Alexandre, tem? Tarcísio, deixa eu só Oi? reaparecer aqui. É porque o pessoal está fazendo perguntas lá no chat do YouTube, entendeu? E eu estou respondendo por lá. Eu não estou Então, tendo acesso. Esse que você mandou para mim? não, esse aí eu só mandei só para avisar, mas é que no site, né? Então, o pessoal que está acompanhando a live, se quiserem fazer perguntas no site, a gente está aqui em tempo real, né, respondendo as perguntas, né? Então, para não atrapalhar a sua Entendi. fala, Tarcísio. Não, até, né, eu quis que vocês dois estivessem aí para dar esse apoio, porque eu tive aqui, né, falando direto aqui, só teve uma pergunta que eu respondi rápido, mas Então, essa pergunta ela veio do YouTube, entendeu? Tá. Então, tem uma outra pergunta aqui, se você quiser responder, que é a respeito do Robson, que está perguntando se projetos reais de ambientes industriais podem ser utilizados como trabalho final da disciplina, né? Só que eu já tinha respondido para ele que a gente não tem um TCC, né? No nosso programa de pós, né? Na pós-graduação, não tem o TCC e nenhum projeto final, e que o trabalho final, eles são atividades realizadas dentro da própria disciplina. Isso. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Porque nós tivemos grandes problemas na entrega, grandes problemas e também até de avaliação, porque tem uma resolução, né, do governo que ficou opcional. Então, nós resolvemos não ter o chamado TCC, que é Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia. Para substituí-lo, nós temos essa avaliação final dentro de cada disciplina. Então, o aluno, ao terminar a disciplina, que ficou muito prático, ele já tem a nota da disciplina, já tem quanto ele tirou e foi aprovado, ou não. Mas não ficamos mais para o final, porque antes tinha que esperar todas as disciplinas para o final ter que dar a nota final. Agora não. Ao terminar a disciplina, o aluno já tem, né, a nota final dele ali, após a avaliação final, e ele já sabe se ele vai precisar ou não de fazer a prova final, se ele não conseguiu 60. E isso agilizou e muito, né, na turma 8 e 9 nós estamos aplicando isso aí. Agiliza também a emissão do certificado, porque não fica dependendo. Só para ter ideia, nós temos hoje emissão de certificado sendo pedida à turma 3. Então, que já tem, né, 4 anos aí. Agora não. Ao terminar, dentro de um prazo bem rápido, nós já, quem foi aprovado, né, com todas as médias maiores igual a 60 na disciplina, nós já solicitamos no registro escolar e é emitido o certificado histórico. E aí, muito mais prático e direto.
Tá, Cícero, tem uma outra pergunta aqui. Ah, Primeiro, né, que você falasse um pouco mais, porque as perguntas são relativas às áreas afins do curso, né? Eles estão as perguntando áreas se, afins. eu Tá, sou de sistemas de informação, sou de sistemas tranquilo. de potência, Tá, eu posso fazer o curso, entendeu? tá, lógico. Quando a gente tem que ser graduado, né? Tem um nível, tem que ser da graduação. Tem que ter o diploma de uma instituição reconhecida pelo MEC. Esse é o início. O que a gente coloca áreas afins, na verdade, são as áreas das ciências exatas, tecnológicas e também da área agrária, que é, por exemplo, engenharia agrícola, né, engenharia florestal, mesmo agronomia, o que às vezes nós já tivemos, né, estudantes egressos do curso de agronomia, às vezes a dificuldade no embasamento matemático, mas a disciplina introdução que eu leciono, a engenharia de controle e automação, é justamente para dar, né, esta base que às vezes os cursos da área agrária não têm. Mas sistema de informação, matemática, física, química, engenharia química, o que nós chamamos de áreas afins, é para pegar, além da área das áreas de ciências exatas e tecnológicas, pegar também as outras que, por exemplo, biomédica. Biomédica, engenharia biomédica, tranquilo, pode ter o acesso, porque ele tem as bases, principalmente na área de sinais e áreas de matemática. As engenharias clássicas, né, mecânica, civil, elétrica, controle, automação, produção, já vem com embasamento, pelo menos, né, até matemática EDO, porque a gente trabalha, né, na parte de controle, principalmente, com aplicação do domínio da frequência. Então, é ali que a gente dá essa base, que é tranquilo, né, não há maiores problemas. Tem uma Sistemas... outra pergunta? Tem um outro sistema de informação e tem uma outra de ciência da computação, mas tem um outro curso que já foi feito e teve um bom desempenho. Agora me falha a memória aqui, mas tem que ser área Quando a gente afim. diz áreas afins, ô Tarcísio, tá só complementando, também pode ser formandos em matemática, física, Eu entendeu? falei, Que tenham uma base. não, é que eu falei, matemática, física, química, toda a base é ciências exatas, né? Inclusive, a gente tem que analisar, por isso tem inscrição, a gente faz a seleção, a gente analisa como é que é a seleção, a análise do histórico, né? A gente pede histórico, primeiro se vê se é graduado, e se a instituição que ele graduou, né, é uma instituição reconhecida, o MEC, tudo certo. Segundo, é no histórico, ou seja, vamos supor, às vezes, pode ter formado em biologia, ciência biológica, biologia, curso. Mas dentro de biologia, ele fez disciplinas chamadas optativas, numa área que dá para ele uma base para poder fazer nosso curso tranquilamente. Por exemplo, se ele fez EDO, né? A gente fala EDO, equação diferencial ordinária linear. Aqui na UFV, nós temos essa disciplina aí muito difundida. E, né, o estudante lá da área de biologia, né, se ele tiver feito, é a base. Estudante da área de... agora eu lembrei, nós tivemos inscrição no estudante da área de geografia, que ele tinha feito disciplinas muito ligado à área de geoprocessamento e outras coisas. Infelizmente, ele, por motivo pessoal, desistiu, mas nós fizemos a inscrição dele, porque a gente viu que no histórico ele tinha feito, né, algumas disciplinas optativas que davam base. Então, a questão mesmo é dentro da nossa análise, né, da seleção. Professor, uma outra pergunta aqui, né, que eu já até respondi, né, que perguntaram se o curso é 100% online, eu afirmei que sim. Sim, Aí, sim. a outra questão, né, que foi levantada aqui é sobre o processo seletivo, né, como que ele é feito e quais são os custos relacionados a esse processo seletivo. Não, o processo seletivo, ele é a avaliação, né, vou repetir, do histórico escolar, das disciplinas básicas, né, dessa área do histórico escolar.
Se for das engenharias clássicas e tal, não tem problema algum. Já, né? E também nós temos verificar a graduação e se a instituição onde ele graduou é reconhecido MEC, né? Está graduado. Às vezes ocorre a inscrição, por exemplo, ela é de 7 a 14 de julho, e a colação de grau, né, do estudante, por exemplo, pode ser 30 de julho, e antes de começar em agosto. Então, ele pode fazer a inscrição, fica condicionado a fazer a matrícula, porque são duas coisas. Primeiro, a inscrição, aí faz a avaliação e a seleção. Então, ele é selecionado. Aí, quando tem a matrícula, aí tem que ter o diploma. Aí já tem que ter emissão ou, né, uma declaração da instituição que ele graduou, que ele, né, colou o grau e tudo certo. Depois, para tirar o certificado e o histórico, no final, tem que ter o diploma registrado, tudo direitinho. Os custos é a inscrição. Custo de inscrição de R$50. Faz lá pelo site, né, pela página da SEAD, gera o boleto, faz o pagamento, tem a data lá, o prazo é de 7 até 14 de julho, e aí faz essa inscrição no custo de R$50. Esse não é retornável. Se não for selecionado, ele não tem como, né, ser ressarcido. Já que falou em custo, todo o custo do curso, que são 12 parcelas de R$500, vencendo todo dia 10, né, em média, hoje, por exemplo, está vencendo a turma 8 e 9, é dentro de um contrato, né, aí é a parte financeira que nós não detemos, vamos dizer assim, nenhuma, não podemos atuar, né? Nenhuma autoridade, mas é da FUNAB, que é a Fundação Arthur Bernardes, né? Dentro da Universidade Federal de Viçosa, onde é feito um contrato que eu assino, o presidente diretor da FUNAB assina e o estudante. Aí se faz o contrato, e no contrato tem toda uma descrição, né, dos direitos, deveres, né? E aí vai estar lá esta parcela aí, 12 parcelas de R$500 em 12 vezes, que pode ser pago com cartão de crédito, com boleto, né? Aí essa parte financeira, após a inscrição, e depois da matrícula, né, a gente vai... Não, entre a matrícula e quando começa o curso, que é enviado o contrato para o estudante assinar. Tá certo, aqui quem está assistindo aqui, o Robson, fez algumas perguntas aqui a respeito, foram temas específicos, né, da disciplina, né? Ele perguntou sobre o que será explicado na disciplina de lógica fuzzy, qual é o tipo de CLP utilizado, né? Vou só tomar liberdade, né? Alexandre, você que é o professor, você fica à vontade. Então, vou tomar liberdade aqui. E por favor, queria até que o Rodolfo desse também uma ligeira palavra aí sobre indústria e agricultura 4.0, porque eu falei uma passão muito rápida, depois você passa a palavra, Rodolfo. Beleza. Então, só respondendo, né, que detalhes, né, da disciplina, né, a gente acaba não querendo dar muito spoiler, né, do que vai ser passado, né, durante o curso. Então, a disciplina de fuzzy, né, o objetivo dela é realmente conflitar, né, no bom sentido, com a disciplina, né, de controle clássico, né, então, verificar, né, a relação de como realizar um controlador nos moldes, né, dos controladores clássicos, entendeu? E a família de CLP utilizada, na verdade, a gente estuda, a gente foca numa linguagem, né, que é a linguagem ladder, que é a linguagem mais clássica, né, da programação, porque o que a gente tenta fazer, né, e o que a gente faz durante o curso é balizar, né, os estudantes, né, nivelar com uma linguagem que é aceitável mundialmente. No caso, a linguagem ladder, né, que ela está presente em todos os controladores, né, lógicos programáveis. Então, eu posso dizer, né, que nos controladores que eu trabalhei, todos eles possuíam essa linguagem ladder. Então, o que a gente faz é ensinar, né, apresentar, né, os conceitos básicos dos controladores lógicos programáveis e focar na programação em ladder, que pode ser utilizada, né, em qualquer CLP industrial. Entendeu?
Rodolfo, passa a palavra para você Beleza? aí, Rodolfo, a né? respeito E da disciplina. só quem tiver a vontade para poder fazer mais perguntas no chat, eu vou acompanhando por aqui. Faz favor. Deixa eu só complementar para responder a pergunta do Robson. Essa parte da disciplina de controles de sistemas inteligentes sobre lógica fuzzy, ela é bem voltada para a área de controle não linear, né, envolvendo a lógica fuzzy. Então, você perguntou, deixa eu só pegar a sua pergunta aqui, o que será entregue no término da disciplina? No término da disciplina, o que tem sido feito, mas pode ser que ocorra alguma alteração, porque depende de como o professor vai abordar no final, no projeto final, de cada vez que a disciplina é oferecida, é que você seja capaz de desenvolver um controlador fuzzy que esteja tão bom ou melhor quanto a um controlador linear, né, PID, que vai ser aplicado a algum tipo de processo. Então, ele vai escolher um processo que deve ser controlado e você vai ter que desenvolver esse controlador fuzzy. Então, é isso, basicamente, que você vai fazer. E, para isso, você tem toda a teoria que é explicada na disciplina. Agora, sobre a disciplina Agricultura e Indústria 4.0, a gente fala das tecnologias que habilitaram a Revolução 4.0, né, que é a revolução dos dados. Então, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas para fazer essa coleta de dados, de onde estão vindo esses dados, como eles estão sendo trabalhados, o tipo de modelo que é desenvolvido para ser aplicado na indústria e por aí. Então, a gente começa com um histórico de tudo que culminou nessa revolução 4.0, e depois a gente vem falando dessas tecnologias e o final da disciplina é feito sobre os estudos de caso de casos industriais, né, casos sendo aplicados esses conceitos da revolução 4.0. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Muito bem colocado, Rodolfo. Estamos aguardando perguntas no chat. Então, tem um atraso entre o que a gente fala e o que é digitado lá, então vamos esperar um pouquinho. Delay. O Robson perguntou aqui, aí eu jogo essa bola para o Pisiolo, ó. Sobre a disciplina de controle de processos, utilizaremos algum simulador para medir a eficiência da malha de controle? Não chegamos aí, não. Nós chegamos até o controlador, o projeto dele, pelos métodos utilizados, fechamos a malha, damos, né, igual agora, vou dar um exemplo prático. A última avaliação que eu coloquei ontem na live da avaliação final da disciplina da turma 8. É um motor de corrente contínua controlado por tensão de armadura, né, a velocidade do eixo, e a partir da resposta dele em malha aberta, foi oferecida uma tabela datasheet do motor real, de todos aqueles parâmetros do motor, né, para ter, através do método Ziegler-Nielsen, né, o primeiro método em malha aberta, determinar, né, lá os parâmetros do PID, colocar em série, fechar a malha e depois dar o degrau e simular como que é o comportamento dessa velocidade de saída, né, controle aí da velocidade do eixo do motor de corrente contínua, aplicando a tensão dos terminais da armadura. Só que, nos materiais que a gente fala complementares, né, dessa disciplina principalmente, nós temos lá os outros métodos, né, para poder projetar outros controladores, né, que é o método gás raiz e o método da resposta de frequência. Essa parte de otimização, como é que é a pergunta dele, Rodolfo? É a parte de eficiência, né? De requisitos, né? Deixa eu pegar a pergunta. Eficiência da malha de controle. Não, essa parte da eficiência. Dos requisitos de projeto. Porque o nosso. Analisados. Não, é porque o nosso objetivo no final, porque a penúltima disciplina nesse caso, dessa turma, o que é? É para que ter depois com como é que chama lá? A sistemas inteligentes, aplicando os sistemas inteligentes, aplicando fuzzy e rede neural, fazer uma comparação. Aí sim, lá com o professor lá, ele faz uma comparação para ver, né, qual é mais eficiente, o que dá um melhor resultado. Exato, aí lá tem simulações, né? Isso.
Professor, deixa eu só fazer uma Oi. outra intervenção aqui. Não, que lá atrás, né, os alunos perguntaram sobre TCC, projeto final. Eu Certo. só queria colocar, né, mais uma vez, que nós não temos isso no nosso curso, em função da alteração do MEC, mas, né, que tem alunos, né, do curso que fizeram projetos, né, finais tão bons, né, que eles, né, nos procuraram, né, para fazer publicações em revistas acadêmicas ou em Não, conferências, sem dúvida, entendeu? Isso também sem dúvida. é importante destacar que existe essa possibilidade, né, que aqui não é só um curso de pós-graduação, né, onde a gente Justo, vai só passar a matéria para o pessoal, entendeu? Eles irão justo. cursar, mas também que eles podem, né, tomar experiências que eles têm profissionalmente, né, no campo de trabalho, né, e que, se for de interesse deles, nos procurar para realizar um trabalho acadêmico, para Certo. publicações em congressos e em revista, né, que a gente também está aberto para isso, né, foge ao nosso escopo, né, o curso Lato Sensu, mas nós também temos esse interesse, né, acadêmico. Não, inclusive, vamos dizer assim, como foi, eu acho que não sei quem foi aí, perguntou, esqueci o nome, fez a pergunta que tem um caso real. Teve Vou procurar aqui atrás aqui. ele perguntou, né, se poderia utilizar o caso real, né, como, vamos supor, um suposto TCC. Como não tem o TCC, não tem a disciplina mais, né, que era monografia, nós trabalhamos com esse tipo de atividade para publicações, como o professor Alexandre acabou de falar, de interesse, de muito interesse para o desenvolvimento, né? Casos como eu mesmo, né, orientei aí, problema real na Vale do Rio Doce, problema real na CEMIG, até foi junto com o professor Paulo lá de Ouro Preto, da UFOP, e evidentemente que é muito bem-vindo. O problema, e a gente tem que ficar muito, vamos dizer assim, atento, é questão de data e da disponibilidade do próprio profissional, porque já é um profissional graduado, tem um caso real, ele traz o caso, a gente faz, né, a gente orienta, né, em um nível acadêmico para publicações, revistas, o congresso, né, no nível que tiver, e ele atentar para poder ele ter, né, a condição de ser emitido o certificado dele e o histórico, porque às vezes ele precisa da emissão do certificado e do histórico, um concurso, ou para dentro da própria empresa que ele trabalha, ele ter lá, né, um adendo do salário, igual no serviço público. Esse curso, por exemplo, especialização, nós temos exemplo aqui, 30% ele recebe a mais. Então, se ele tiver mais esse caso, isso vai ser fora, isso não vai ser dentro do curso, entendeu? Ele vai ter que fazer esse trabalho aí, sendo orientado, né, pelo professor que dispuser, como a gente faz trabalho, né, de publicação normal. Ele tem que entender que isso aí não estará dentro do histórico dele, entendeu? Não terá lá no histórico que ele fez esse trabalho. Ele terá isso por currículo dele, depois, né, o Lattes, ou o currículo, né, da vida dele, que ele teve essa publicação, né, com o professor orientando, com talvez um co-orientador dentro da própria empresa. Isso tem que ficar claro aí. Uma outra pergunta que foi feita aqui, Tarcísio, essas emendas das disciplinas elas serão disponibilizadas, porque Mas eu sei que bem as mais disciplinas, detalhado. Não, bem mais sim, mas detalhado. elas serão disponibilizadas Elas antes ou estão. durante o curso, né? Não, já está na página da página da SEAD. Tem um ponto lá que é informações. Como é que é? Informações relevantes. Clica lá, ele vai ter outros informações, vai ter o credenciamento cadastramento no MEC, cadastramento do curso no CREA, tem tudo lá. E tem o cronograma já dessa turma, e tem também essa parte aí que é o inventário. Só ir na página lá do curso na SEAD, que vai ver tudo isso lá, ementa. E no primeiro encontro que a gente chama, né, na disciplina que abre o curso, a gente vai, logicamente, a equipe, todos os professores estarão presentes, aqui é só uma live, né, de início, onde detalha a ementa item por item. Né? A gente fala lá de todas as dúvidas, de todas as disciplinas,
a ementa de cada uma. E aqui eu só fiz um resumo, né? Peguei o material que a gente usa lá e dei uma enxugada nele só para, né, ser bem objetivo aqui nessa live. Mas nós detalhamos tudo, né? Inclusive, o nosso histórico é um histórico tão, vamos dizer assim, transparente, tão que eu tenho o meu de outras universidades, eu não vi, que vem o código, vem a disciplina, vem a nota e vem o nome do professor que lecionou. Tem tudo no nosso histórico escolar aqui de Viçosa, ele vem o nome do professor, vem qual que é a titulação do professor, e vem o inventário todinho. Tem mais algum? Senhor, tem uma pergunta aqui que a gente pulou, do Miguel Ribeiro, sobre as inscrições. Elas já estão abertas? Não, a inscrição é de 7 a 14 de julho. Nós estamos fazendo essas lives para, né, colocar bem transparente o nosso objetivo, a proposta do curso. Vão ocorrer outras lives, vão estar aí, né, sendo informados. Com a minha parte, nós três, eu, você, o Alexandre, mais o Daniel, e aí nós vamos ter outras lives que vão, né, dando mais o dinamismo, falando de mais detalhe, por exemplo, aplicação de uma disciplina no mercado, como é que está acontecendo. Hoje é a apresentação, né? Mas é importante, o Tarcísio, deixar claro que se a pessoa tiver interesse, né, ela pode, naquele velho botão, né, de clique aqui, né, para manifestar o seu interesse, né, você já apresentou, você poderia até voltar o slide aí com aquela, onde tem um e-mail, né, da pós-automação, né, para as pessoas né, visualizarem o e-mail. Se tiverem dúvida, quiserem manifestar o interesse, né, colocando aí o número de telefone, porque aí a gente, com o WhatsApp, né, que aí a gente já manda para eles, né, as informações de quando é que vai ser as datas, e quando for aproximando, né, a gente toca o sininho, né, para eles ficarem atentos, entendeu? As pessoas ficarem atentas. O Valente, Valente está aí? Alexandre Valente. Tem que ver, por exemplo, se tivesse como aqui agora, Alexandre, colocar o site da página da SEAD aqui. Acho que o Valente tem que colocar, né? Eu já coloquei no chat lá. Então, quem tiver interesse já pode clicar e já vai diretamente para o site. Você colocou o endereço? Já está no YouTube, já. Beleza. Porque a página lá é muito tranquilo de verificar o interesse lá. Também foi colocado aqui para acessar nossas redes sociais aqui pelo site. Tu vai dando essas dicas aí pro pessoal do Valente lá e atuando lá. É isso. Por enquanto não tem mais dúvida, não. Não? Beleza? As outras datas aí devem ser divulgadas, né? As outras datas de live, né? Vão ter os vídeos, né, chamando? Pois tem que ver com o Alexandre Valente. Tranquilo aí, Alexandre? Não tem mais nenhuma, não? Brandão. Sem perguntas aqui. As novas lives a outra data da live vai ser divulgada ainda. Tá. Valente, você viu aí a respeito daquele local lá na página SEAD que tem para interessados? Também divulga isso para nós. Lá tem... Eu mandei o link do SEAD aqui no chat do YouTube. Falei também, pessoal, se quiser pode entrar em contato na rede social. Pode mandar um direct ou um messenger, que a gente fica vendo lá. Aí você filtra aí, vai... porque parece que uma pessoa contou se inscrição quando era, de dia 7 a 14 de julho. Mas todo mundo que está aqui na live aqui, ela tem nosso WhatsApp. Ela consegue entrar em contato com beleza. a gente. E nós vamos, de acordo aí com o cronograma, a gente vai colocando as lives e mandando aqueles vídeos, chamando e tranquilo.
Então é isso aí, Alexandre Brandão. Tranquilo? Da minha parte, ok, Tarcísio. E também tá, Rodolfo. Finalizado. Tranquilo? Tranquilo. O Samuel, agora o Samuel Valente, estou falando Alexandre, mas é o Samuel que está aí. Desculpa aí, Samuel. Vou encerrar aqui então, tá joia? Tá tudo certo, tranquilo? Pessoal, boa noite então para todos. Isso aí fica gravado, né? Fica gravado sim. Beleza. Um abração, muito obrigado, boa noite para todos. Alexandre Brandão. Valeu, pessoal. Rodolfo, obrigado, Valeu, tá? pessoal. Valeu a Abraço. força. Ordens. Abraço. Um abraço.